Hugo Mota, demonstrando covardia e falta de ética, ele adia mais uma vez a votação sobre o foro privilegiado e também a questão da anistia. Parece que houve uma pressão grande, havia um acordo para colocar em votação por conta de obstrução, né, bloqueio de pautas que a oposição estava fazendo, e aí chegaram num consenso, chegaram num acordo que realmente eles iriam pautar esses temas. Mas o Hugo Mota voltou atrás e isso fica muito feio pro lado dele e também para o PSD. Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto, mas não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E se não for inscrito, se inscreva aqui no canal também. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Hugo Mota, não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita. O presidente da Câmara dos Deputados diz que não vai ceder à chantagem de pautar proposta. Não há a chantagem de pautar proposta, porque isso é um plenário, existe uma votação. Se existe um consenso, né, nada mais justo que seja pautado isso, e aí os parlamentares vão votar se acata ou não, se é realmente da vontade do povo, né? Partindo do princípio que são representantes do povo. Então não é uma chantagem você pautar isso. Agora, segurar essa pauta, aí sim, a gente vê que não é muito democrático da parte dele impedir que seja votado um tema que existem tantos brasileiros clamando por isso, né? Então, eu imagino que esse pessoal que eles veem essa oportunidade de estar à frente da Câmara, do Senado e ganhar mais poder, eu acho que esse pessoal não entendeu, não percebeu o movimento que está acontecendo na sociedade. Eles podem ter esses padrinhos, começar a ter mais poder, prometendo favores e tudo, mas a carreira política deles acaba ficando em baixa. Por exemplo, o Pacheco é um que eu imagino que não ganha nem mais para síndico de condomínio, dada a covardia dele e a falta de atitude que ele tinha a oportunidade de realmente fazer história, de começar a marcar presença, mas o cara não foi nem pra um lado, nem pra outro. O pessoal da esquerda não gosta dele, da direita já vê que ele é realmente um bosta, um pau mandado, e aí, como que um cara desse vai conseguir um próximo mandato? A gente observa esses detalhes aqui, nesses meandros da política, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou nesta quinta-feira que não vê ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita aos presos políticos do 8 de janeiro, acusados de suposta tentativa de golpe de Estado. Não vai ser restrita, não vai ser tão ampla assim, porque tem gente que está presa até hoje. Então, se a gente for analisar bem de forma fria, muitas pessoas até cometeram alguns delitos, né, de depredação do patrimônio público, a questão assim, de quebrar as coisas, de invadir, a gente sabe que é algo errado. Só que o máximo da pena, eles já ultrapassaram. Mesmo se eles fossem condenados por depredação, eles já teriam cumprido a pena. Então não tem mais o que ver sobre irrestrito, o pessoal já pagou além do que realmente seria necessário. Se fosse um processo normal e as pessoas que cometeram algum delito nesse sentido, teria que pagar ali em cestas básicas, né? Principalmente o pessoal que é réu primário, que não teve nenhum envolvimento com nada, a pena seria convertida por conta da questão da conversibilidade para penas inferiores a 2 anos. Por isso que é importante a gente entender sobre isso. Então, o Hugo Mota, ele inventa essas desculpinhas aqui, mas o povo não é bobo, a gente debate, a gente fala sobre isso, as pessoas estão percebendo a falha dele. Em entrevista ao canal da TV Globo News, o parlamentar destacou que não vai ceder à chantagem de pautar o projeto da anistia proposto pela oposição durante a ocupação do plenário da casa. Entretanto, Mota deixou aberta a possibilidade de discutir um texto alternativo caso haja apoio da maioria dos líderes. Então, já existia esse consenso, já havia assinaturas suficientes, só que ele insiste em ficar nessa, enrolando todo mundo. Então, assim, já todo mundo percebe que não dá pra contar com a palavra dele. Aí o pessoal fala assim, mas político não tem palavra, eles prometem um monte de coisa. Não, é diferente quando envolve os níveis acima, porque esse pessoal que promete lá esses acordos, quando eles começam a quebrar esses acordos, fica inviável fazer novas alianças pro futuro. Agora, prometer pro povo, pelo menos até então, o povo tinha memória curta. Hoje o print é eterno, né, com a questão da internet. Mas era muito fácil prometer as coisas pro povo. A gente viu o quanto que o Lula não prometeu e hoje tá todo mundo a ver navios, né? Só que quando o cara promete para aliados políticos, para outros parlamentares, para presidentes de partido, um negócio diferente. Agora, prometer e não cumprir, isso compromete muito a capacidade dele de fazer novas alianças no futuro. E o PSD, que até então estava assim na base, junto com a oposição para poder pautar esses temas, acabou sendo convencido pelo Mota de que não valia a pena, então eles conseguiram voltar atrás com isso. O PSD ele vai ser muito penalizado, já foi bastante nessas últimas eleições municipais. Só pelo fato de ter lançado essa situação, de estar blindando o próprio Pacheco, que é do PSD, pelo PSD, estavam blindando os ministros do Supremo Tribunal Federal, agora com mais essa guinada aí, voltando com a palavra do pessoal,
Então a gente imagina que nas próximas eleições o PSD vai ser mais uma vez muito punido por conta dessas artimanhas que eles estão tentando aí ganhar. A gente não imagina de que forma que eles pretendem ganhar, porque o povo já não apoia mais esses desmandos. O Mota já está afundando a carreira dele, da mesma forma como outros presidentes aí, como o Pacheco, que era presidente do Senado, está afundando a carreira dele. Então a gente imagina o que pode estar acontecendo. A preocupação com pessoas que não tiveram papel central e que, pela cumulatividade das penas, tiveram penas altas e em uma reavaliação das penas possam ir para um regime mais suave, declarou o deputado. Há uma preocupação com penas exageradas e isso talvez consiga unir o sentimento médio da casa. Mas é claro, existe algo que o pessoal chama de bis in idem, que é você imputar uma pessoa a dois crimes semelhantes. Por exemplo, uma pessoa que vai cometer um assalto à mão armada, ela pode às vezes estar cometendo o crime ali de porte ilegal de armas. Só que o crime do assalto ali à mão armada, ele não existe sem o crime de porte ilegal de armas. A pessoa precisa estar portando ali uma arma. Então, um crime de mais teor gravoso, ele acaba englobando o outro. Agora, nesse caso, eles dividiram todos os crimes para poder cada um pegar uma parcelinha e foram somando. Eles fizeram uma interpretação criativa das penas para poder conseguir somar aí 14 anos para uma pessoa, por exemplo, que nem o caso da Débora, que rabiscou uma estátua com batom, pegando 14 anos. Olha o tamanho do absurdo. E aí o Mota, com essas baboseiras aqui, né? Mota disse que a anistia não pode ser votada de forma atropelada. Ainda em entrevista, o presidente da Câmara ressaltou que não é razoável conceder anistia a quem supostamente planejou matar pessoas. Como que alguém invade um prédio completamente vazio num domingo, estava planejando cometer crime contra as pessoas, e ainda mais, e não existia ninguém armado ali. Então a abolição do Estado Democrático de forma violenta, né? Esse pessoal começa a inventar essas desculpas achando que alguém ainda cai nessas lorotas aqui. De acordo com ele, eventos com os 8 de janeiro de 2023 e a obstrução física do plenário da Casa Legislativa na semana passada não devem se repetir. E aí a gente vê PL de Bolsonaro anuncia nova obstrução da Câmara após Mota adiar discussão sobre fim do foro privilegiado. Líder do partido afirma que dessa vez não haverá invasão do plenário, mas o uso de instrumentos previstos no regimento interno. Líderes avaliam o movimento contra o balão como balão de ensaio. Então a gente começa a perceber, existe uma pressão muito grande contra o Hugo Mota, contra essa questão do Alexandre de Moraes ficar fazendo esses absurdos, essas perseguições, censura, e tudo isso acaba se acumulando. E com esse sentimento que as pessoas estão percebendo, o Hugo Mota não se posicionar, não realmente colocar em pauta, ele provavelmente está tentando blindar, porque eles sabem que passando essa questão da anistia, todo o processo contra o Bolsonaro, ele perde muita força. Eles estavam colocando penas absurdas de 14, 17 anos, justamente para poder prender o Bolsonaro e colocar 100 anos por conta de ter planejado e ser o mandante e tal. É claro, todo esse processo é um teatro, né? É um julgamento show que eles criaram, mas eles precisavam disso. E depois, provavelmente, depois de decretada a prisão do Bolsonaro, eles iam falar, não, vamos pacificar o país, vamos passar aqui a anistia. Então eles não querem que a anistia passe antes, porque aí vai enfraquecer ainda mais o processo contra o Bolsonaro, né? Eles estão tentando. É claro, o Xandão, com aquela medida estúpida dele de tentar prender, fazer a prisão domiciliar do Bolsonaro, já enfraqueceu bastante todo esse cenário. E a gente imagina que se os ministros da primeira turma votarem contra a decisão do Xandão, vai ficar ainda pior. A gente vê que eles estão pressionados, né? Não tem consistência nenhuma, eles estão mantendo todo esse circo, todo esse teatro na base do gogó. E cada dia que passa, fica cada vez mais complicado para sustentar isso. E vamos ver qual vai ser o desfecho disso. Antes, a gente imaginava que o Bolsonaro seria preso porque eles precisavam da prisão do Bolsonaro para justificar todos os erros, todas as lambanças que eles faziam antes. Hoje, eu já não daria mais como certo. Então, eu acho que é até bem provável que Bolsonaro não saia preso no final desse processo por conta de todas essas armações que estão sendo expostas e o enfraquecimento da própria corte, né? Que eles estão temerários, né? Estão com medo de ficar votando em coisas absurdas, né? Além de todo o resto que já foi feito, né? E acabar sendo sancionado e passa a deixar de valer a pena continuar com esse ciclo que eles criaram. Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.